Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil, e a gente fala hoje sobre as classificações dos bens. Bom, ainda nessa linha que a gente estava adotando, a gente vai perceber que o código ele vai elencar sobre outros critérios determinadas classificações de bens. E é importante a gente entender, desde já, que não necessariamente um conceito é excludente do outro. São só enfoques diferentes que o código vai dando para conseguir, da forma mais completa possível, colocar cada espécie de bem dentro da sua caixinha. Mas não necessariamente um bem, aliás, isso não acontece, um bem vai pertencer só a uma categoria, tá? Então, a próxima categoria que o código vai trazer é a pertença. O que é a pertença? A definição está no artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Então, veja, quando a gente fala em pertença, a gente vai ver que a definição legal diz o seguinte: são bens que não integram o outro, mas se destinam, aí ele vai falar de modo duradouro, então esse é um requisito que a lei vai colocar, e aí ele vai dizer três coisas: ao uso, ao serviço ou aformoseamento. Veja que essa é uma expressão bastante inadequada do legislador, né, a exemplo de tantas outras que a gente tem por aí, né, bastante incompatível com o nosso tempo, enfim, uma palavra demasiadamente rebuscada e desnecessariamente também, principalmente considerando que o objetivo do legislador, né, nunca se pode perder isso de vista, é produzir normas que se dirijam às pessoas do padrão médio, né? Então, veja aí, né, a inadequação do termo. É muito fácil entender pertença quando a gente vai aos exemplos práticos, então vamos a ela. Uso. Qual é o exemplo de um bem que não constitui parte de outro, mas que pode ser destinada de forma duradoura ao seu uso? O rádio do carro, por exemplo. Rádio do carro é um bem que pertence ao carro nessa relação, mas que não constitui parte integrante desse, é destacável via de regra, né? Então, em relação ao serviço, por exemplo, um trator que é utilizado numa fazenda, por exemplo. O trator não integra a fazenda, mas ele pode ser destinado de modo duradouro ao serviço. Ou, vamos substituir essa palavra, aformoseamento, por decoração, por exemplo. Então, um quadro de uma casa, ele não pertence a essa casa, mas ele pode ser destinado de modo duradouro a decorar essa residência. Então, quando o código traz essa classificação em pertença, ele está falando justamente dessa espécie de bens. Por que isso é importante? Porque lembra que a gente tinha dito que bens principais seguem a sorte do acessório, etc, etc. Para o regime jurídico aplicável à pertença, o critério vai ser o do artigo 94, e que vai dizer o seguinte: os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Então, sempre fazendo essa ressalva para quando aparece um salvo se, mas tratando aqui da regra geral. Via de regra, portanto, um negócio jurídico que diz respeito ao bem principal não vai abranger as suas pertenças. Vamos trazer isso para os casos que a gente trouxe. Quer dizer que se você compra o carro, você não está levando o rádio necessariamente. Se você compra uma fazenda, você não está levando o trator. E se você compra uma casa, você não está levando o quadro e todas as outras pertenças que esses bens eventualmente podem ter. Então, quando a gente estabelece esse critério, né, quando a gente estuda esse critério, o mais importante, né, a maior consequência, a mais relevante para isso é justamente a que o artigo 94 vai dar. E a gente vê que ele mesmo faz uma ressalva. Se o contrário resultar da lei, ou seja, se a lei disser que para determinado caso o negócio do bem jurídico principal vai incluir a sua pertença, ou
quando houver manifestação de vontade nesse sentido. Então, um exemplo clássico, comprei a casa porteira fechada, que é uma expressão coloquial. Quando as pessoas se referem a isso, elas estão querendo dizer justamente disso. Olha, eu negociei e na negociação estava ali expresso que eu comprei o imóvel e tudo que está dentro dele, né, que é o porteiras fechadas. Ou, a terceira hipótese que a lei vai trazer e que excetua a regra principal, é circunstâncias do caso. Ou seja, se o negócio jurídico foi conduzido de uma forma em que se deu a entender que as pertenças elas entrariam junto com o bem principal, então essa regra geral ela também não é aplicada. Por exemplo, eu comprei uma fazenda que valor de mercado é 200 mil reais, por exemplo, mas eu paguei 3 milhões porque ela tinha ali diversos tratores de última geração e que são importantes e que faziam parte. Mesmo que isso não fique expresso, estava ali na circunstância do caso, então pode ser que se considere que aqueles tratores também, junto com o bem principal, né, as pertenças do bem principal, também vão estar ali inclusas naquele negócio jurídico. Por fim, o último conceito que a gente vai tratar desse capítulo, né, ou seja, desse critério eleito pelo Código, é a benfeitoria. A benfeitoria são obras que são feitas visando o melhoramento daquele bem. O mais importante sobre a benfeitoria, as divisões dela e as consequências dessas divisões. Vamos às divisões. Ela se divide em três categorias basicamente. Existem as benfeitorias necessárias, as úteis e as voluptuárias. As necessárias são aquelas que são feitas e que visam a conservação do bem principal e que também visam evitar a sua deteriorização. Esse é o seu conceito. As úteis são aquelas que se prestam a trazer melhoramentos ou facilitam o uso daquele bem. Enquanto as voluptuárias são aqueles que são feitos, aí veja, por expressa, né, termo utilizado pela lei, são aqueles que são utilizados para deleite ou recreio e que não aumentam o uso habitual deste bem, ainda que lhe tragam, ainda que essas melhorias sejam agradáveis ou de alto valor. Ok. Então vamos supor, eu aluguei um bem imóvel e eu notei ali que tinha uma parede rachada e isso poderia levar a construção toda a desabar. Então eu vou lá e realizo uma obra, que é uma melhoria, visando arrumar aquela rachadura. Então tapar a rachadura, reconstruir a estrutura da casa para que aquilo fique em pé. Eu realizei uma benfeitoria necessária, porque aquilo visa a conservação e evitou a deteriorização do bem. Agora, vamos supor que eu peguei aquele bem imóvel que eu loquei e eu derrubei algumas paredes porque a circulação ficava prejudicada, ou abri uma janela e isso melhorou. Veja, essa benfeitoria, ela melhorou e facilitou e aumentou o uso do bem, mas ela não era essencial para a conservação ou evitar a deteriorização. Agora a terceira, eu fui lá e por minha própria vontade construí uma piscina, por exemplo. Veja, eu fiz uma coisa que serve para o deleite ou para o recreio, usando o termo da lei, mas que, apesar de ser agradável e apesar de muito possivelmente ter um custo elevado, isso não importa em necessária utilidade. Qual é a relevância maior, portanto? Então veja, eu disse que é o conceito e as consequências disso. Por quê? A depender, né, e a mais importante delas é justamente, por isso o exemplo, nas relações de aluguel, nas relações entre o locator e o locatário. Por quê? A depender da melhoria que eu fiz e da forma como eu fiz e de como isso vai ser classificado em uma dessas três possibilidades, eu terei ou não direito ao reembolso. Então, se eu fiz uma necessária, mesmo que eu não tiver autorização do locatário, eu tenho direito ao reembolso, porque afinal de contas eu só fiz aquilo para a casa não cair. Se eu fiz uma útil, aí depende, quer dizer, trouxe melhoria, mas eu conversei antes, eu tive autorização, ou eu fiz porque eu quis, enfim, isso pode não necessariamente trazer o direito ao reembolso.
E na voluptuária isso é mais difícil ainda, porque embora eu tenha feito uma coisa que possa agregar valor, ou que tenha sido agradável, né, ou de alto custo, como diz a própria lei, de alto valor, né, como diz a própria lei, não necessariamente isso é uma coisa útil. Aliás, a própria classificação de voluptuária pressupõe isso. Então, muito mais difícil eu vou ter algum direito ao reembolso daquilo que eu gastei, tá? Próxima aula a gente continua com as classificações do bem. Mais uma vez eu reitero o convite para que vocês continuem ajudando a gente na divulgação dos vídeos. E a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.